Vamos lá. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa revisãozinha. é, hum, Revisão da nossa disciplina de perícia contábil, também chamada de perícia, avaliação e arbitragem contábil, né? Nossa revisão para a nossa AP2. Já estamos aqui nos momentos finais do nosso semestre. E lembrando, tá? Eu aconselho novamente. Estudem pelo NBC, pelas normas brasileiras de contabilidade, tanto a TP1, a TP01, tá? Principalmente a TP01, tá? Nessa segunda etapa. Tentem, de fato, responder o trabalho, tá? Responder o trabalho, certo? Porque aí vocês vão estar aptos a responder a nossa avaliação, a responder até questões do exame de suficiência, tá? E por lembrar, por falar em exame de suficiência, só um pré-aviso, certo? Semestre que vem a gente vai ter algumas novidades, tá? Bacanas para vocês, certo? Então, eu sei que muita gente se forma nesse semestre, mas eu sempre tenho contato com os nossos ex-alunos, né? No caso. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos e a gente manter um contato isso de maneira posterior. Mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Pessoal, eu fiz um breve resumo, tá? De praticamente toda a nossa disciplina, certo? E aí eu vou tocar em alguns pontos importantes do conceito e do conhecimento da perícia contábil em geral, tá? E atentem-se, certo? Ah, professor, não estou conseguindo mandar áudio, não estou conseguindo falar. Mandem mensagem aqui no WhatsApp me marcando, arroba, enfim, no WhatsApp marcando, que aí eu vejo qual é a dúvida. Para quem não está conseguindo mandar áudio, para quem não está conseguindo mandar mensagem, mas aqui ao meu lado direito, certo? Eu estou com o chat em aberto aqui, tá bom? Deixa eu só botar aqui para reproduzir som. Pronto. Vocês estão vendo o slide, então, pessoal? Sim, sim. Show. Seguinte, obviamente eu vou só dar uma pincelada principalmente nesse primeiro slide aqui, né? Que a gente vai falar inicialmente do conceito de perícia, né? Novamente, olha as palavrinhas, viu, Letícia, que aparece. É o conjunto de procedimentos técnicos científicos, mais uma vez aparece, né? A palavra técnico científico aqui, incrível, né? Mais uma vez, certo? Técnicos científicos, destinado a levar à instância decisória elementos de provas necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou a constatação de um fato, mediante a laudo pericial, certo? Contábil e ou parecer pericial contábil, tá? E aí eu vou já anotar aqui algumas coisas. Em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Mais uma vez, né? As palavras técnico-científico, né, sempre apareceu ao decorrer desse nosso semestre, né, do que é a perícia, tá? Que é destinada a levar a instância decisória de elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, da situação, tá? Ou constatação de um fato. A gente resumiu na nossa aula, né, nas nossas aulas presenciais, que a perícia contábil é a junção, né? É o acúmulo de provas, tá? Para que possa tomar uma instância, para que possa tomar uma decisão na realidade para uma instância, certo?
tem N provas para que essas provas, dentro do laudo pericial, tá, possa ser usadas, né, ser subsidiadas para a solução do litígio, do problema, ou para constatar um fato, tá? Não tem aquele ditado que contra provas não há o quê? Argumentos? Pronto. Lembrem-se disso, contra provas na perícia também não existe argumento, tá? E aí, o documento utilizado pela perícia contábil, pelos peritos, né, é mediante ao laudo pericial, tá? Contábil. Mas, professor, o senhor não disse que o parecer não era do auditor, certo? Mas não se esqueça que numa perícia contábil existe o perito responsável e os assistentes. Então, o laudo pericial, certo? O laudo pericial é responsabilidade do perito responsável e o parecer dos assistentes. Perfeito? Ok? Só para a gente deixar novamente claro isso. Tá bom? E aí, em conformidade com as normas jurídicas, né, essas provas têm que estar de acordo com as normas jurídicas e profissionais de uma legislação específica, né? E aí, quando a gente fala legislação específica, a gente novamente, né, entra na seara, né, do entendimento de legislação específica. A gente vai lembrar do quê? Do conhecimento técnico específico. Perfeito? Ok? Pronto, tá? E quais são os objetos da perícia? O objeto da perícia é o patrimônio. O objeto da perícia é o mesmo objeto da contabilidade, tá? O patrimônio das pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Beleza? E aí, até aí vocês já estão cansados de ouvir a mesma coisa, né? Mas é isso, não tem muito mais o que inventar, principalmente nessa reta final de semestre, tá? Já vimos, já demos aqui uma pincelada no conceito, né? No conceito, no objeto, e agora a gente vai entender o quê? Vai entender o quê? Qual é a finalidade, tá? Qual é a finalidade? E aí a finalidade da perícia é o quê? É oferecer uma opinião, olha só, ou seja, fornecer informações, né, fidedignas sobre atos e fatos, né? E aí vem aquela questão do conceito aqui, ó, certo? Vem aquela questão do conceito, ok? Elementos de provas que constitua a constatação de um fato, certo? Fidedigna sobre os atos ou fatos, a verdade encoberta se revestindo assim de uma importante espécie de prova. Então, as palavras que nós usamos chaves para entender um conceito, um resumão da perícia, é o quê? Conhecimentos técnicos científicos, né? Legislação específica, tá? Laudo pericial, parecer pericial e provas, certo? Ok? Então, essas 5 palavras a gente consegue ter um conceito formado do que é a perícia contábil, qual o objeto a ser usado, né, a ser visto, e a finalidade da palavra, a finalidade da perícia, tá? Aqui ao lado a gente vem da etimologia da palavra, mas isso aqui eu jamais sou de cobrar em prova, avaliação, mas a gente já viu logo no início, para aquele primeiro dia de aula, não é isso? E aí o que é que acontece? O que é a etimologia? O que é que significa? De onde vem a palavra, né? A origem da palavra. Do latim da peritia, né? Significa experiência, habilidade, destreza,
Vistoria ou exame? Olha só, vistoria ou exame, a gente já vai fazer uma conexão com os processos, com o passo a passo de uma perícia, né? Que a gente viu agora no finalzinho do nosso semestre, tá? Com caráter técnico, né? Então, toda vida que que vocês escutarem a palavra perícia, vocês podem e devem fazer uma associação à palavra conhecimento técnico, tá? Ok? Até aí, beleza, né, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá? Beleza? Vamos lá. As principais normas, né? Isso aqui eu faço uma aposta com os meus melhores alunos do mundo. Né, Jane Crícia? Perdão, Jane Queiroz aqui. O nickname é Jane Queiroz. Eu faço uma aposta com nenhum de vocês estudou as normas. Nenhum, nenhum. Principalmente essas daqui que eu vou fazer uma marcação. Obviamente, essas três são as principais normas, né? Que é a Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código do Processo Civil. Esse é o mais atualizado, tá? Que entrou em vigor em 2016, certo? O NBC-PP 01, que é a do profissional, norma profissional do perito, é como se fosse, entre aspas, tá, pessoal? Um código de ética, certo? O NBCTP 01. E aí a gente sai das normas profissionais, né, como se fosse novamente um código de ética, para as normas técnicas, TP, técnica, de perícia contábil. Então, essas três leis aqui são a base, tá? A base da perícia, certo? São a base, ok? E aí, obviamente, a gente vem com outras normas, e aí vem com normas do Código de Ética, tá? Com cumprimento dos princípios fundamentais da escrituração conceitual, contadores externos, e aí a gente pode lembrar até dos auditores, certo? E da educação profissional continuada. Isso aqui vocês vão ver na ética, no Código de Ética dos contadores, na disciplina de ética, caso já tenham visto, tá? Ok? Posso prosseguir, pessoal? Quanto isso aqui vocês já estão cansados de saber. Isso aqui a gente repetiu muito, muito, já falou muito. Posso passar aqui o slide? Mandaram um Pode, sinal para pode. mim. Isso aí por mim pode, né? Quem manda é você, João. Você é a voz. É, Adriele, mas tá todo mundo com áudio aí, ó. Todo mundo configurou os áudios já, ó. Dá pra ver aí, ó. eu estou vendo aqui. Eu tava mais perdido que segue tiroteio. Não sei nem se eu tô falando mesmo. Se tá pra, Tá se sim. tá pra ouvir. Tava mais perdido que segue tiroteio e eu escutei você me xingando, viu? Eu? Que história é essa? Foi só, a gente joga o verde para Pois colher pois maroto. não ouviu não, viu? Porque eu não xingo as pessoas assim, não. Perfeito. Assim não, ó. Eu gostei do assim não. Pois eu vou passar adiante, meus amores. Adiante. Vamos aqui, cadê? Deixa eu ver se é esse slide. É, tá? E vamos agora para uma parte, certo? Que eu acho importantíssima, certo? Só para lembrar, tá? Esse material eu vou repassar para vocês, tá bom? Eu vou repassar. Eu sempre coloco dois slides por página. Como esse material são muitas imagens, é muito demonstrativo, eu vou passar slide por slide, tá bom? Um slide por página, na realidade. Ok? Vamos lá, certo? Esse resumo aqui, ele fala sobre as etapas. Fala sobre as etapas
etapas da perícia contábil, tá? Também a gente pode chamar de fase, tá? As fases, certo? Mas vamos lá. Vamos entender primeiro as fases, certo? Vamos entender primeiro as etapas. Aí a gente vem aqui, são divididas em três, tá, meus amores? Preliminar, operacional e final, tá? Deixa eu colocar aqui de maneira diferente. Aqui. Preliminar, operacional e fiscal. E final, perdão, certo? O que é a fase preliminar? Fase preliminar é aquela que o requerimento da perícia, né, que acontece o requerimento da perícia por uma das partes, tá? É aquela que ocorre a escolha da nomeação do perito pelo juiz, certo? A formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico, a proposição de honorário, o estabelecimento do prazo, local e a hora de início da perícia do juiz. Chega a ser até um pouco óbvio, né? Essa fase preliminar é aquela fase de organização. Organização. É aqui onde é, de fato, um início da perícia. Por mais que tenha a palavra preliminar, é aqui onde acontece o pontapé inicial da perícia contábil, tá? Por quê? É o requerimento da perícia, a solicitação do que vai ser realizado dentro da perícia, né? Qual é o motivo, né? Qual é a causa que chegou a esse motivo, qual é esse motivo da perícia, tá? É nessa situação, é nessa fase preliminar que acontece a nomeação do perito. Enfim, pessoal, não vou repetir esse quadradinho aqui não, mas é a fase, tá? Organizacional, certo? É a fase organizacional, certo? Vamos lá. Segundo item, segunda fase, a operação. É a fase operacional, também conhecida como a mão na massa, tá? É aqui que ocorre o início das diligências. E aí, para quem está em sala de aula, e aí eu tô olhando aqui para esse lado e aqui para baixo, porque eu estou aqui no celular também. O que é que acontece? Quais são o que são as diligências? A pergunta é, o que são diligências? Pode perguntar de novo? O que são diligências? Só o que é mesmo? A questão da Hã? investigação, né? É São as isso? solicitações, né? São as solicitações via juízo, via documentação, né? São as solicitações para que possa ser solicitada a documentação, tá? Ok? Então, o início da diligência é o início da operação, o início de vou enviar um termo de diligência ao juiz para que ele autorize a solicitação de tais documentos da minha parte, tá? Então, é aqui onde começa, não é na preliminar, tá? Atenção, o início das diligências cai em muitas avaliações, tá? Principalmente no exame de suficiência. O início da diligência não é na fase preliminar. Porque a gente entende que a solicitação de documentação é antes da gente iniciar a perícia. Nananina, não. Tá? É após a fase preliminar. Solicitar documentação, tá? Solicitar documentação é após a fase preliminar. É o início da fase operacional, tá? E aqui, após o início da diligência, tem um curso do operacional do trabalho.
é como é que vai ser visto essa operação, né, deste conteúdo da perícia, tá? E a última parte da operação nada mais é, nada menos é do que a elaboração do laudo, tá? Atenção, muitas bancas, e aí quando eu falo bancas, é exame de suficiência, tá? Na verdade, o exame de suficiência, muitas provas caem o quê? Que a elaboração do laudo é na fase final. Está errada essa afirmação. A elaboração do laudo é na fase operacional. Mas, professor, que sacanagem é. É pegadinha. Pegadinha. E o que é que acontece na... Por que que fazem isso, professor? Porque na terceira e última fase da perícia contábil, que é a fase final, olha quais são as características, o que é feito na fase final, os trabalhos. É a assinatura do laudo. E aí a banca, para confundir, o professor para confundir, a prova para confundir o aluno, tá? Coloca a elaboração do laudo, a assinatura do laudo na fase final. E aí é menos uma questão que o aluno tem, menos uma questão, tá? Então, é importantíssimo entender que o início da diligência e a elaboração do laudo das diligências e a elaboração do laudo, tá? É na fase operacional. E o que é a fase operacional? É a mão na massa, meu filho. É a mão na massa, meu filho. É a operação. É o trabalho. Ponto, tá? E a fase final, como a gente acabou de citar, é a assinatura do laudo, a entrega do laudo, né? Entregar o laudo ao juízo e o levantamento dos honorários e os esclarecimentos. Isto é, esses esclarecimentos só acontecem o que, Letícia? Se forem requeridos. Se não for, meu irmão, não tem para que esclarecer. Beleza? E assim, na vida real, né, sem ser o conhecimento conceitual da perícia, tá? É, uma perícia que não tem esclarecimento, essa perícia ela está muito bem feita. Esse laudo, perdão, está muito bem elaborado, tá? Ok? Mas vamos lá. Aqui tem muitas situações. Ah, importante, tá? Deixa eu botar até uma canetinha aqui. Importante. Para quem quer, novamente, isso aqui é um resumão, tá? Isso aqui é um resumão. Mas para quem quer entender as fases da perícia, né, dá uma estudada a mais, do qual eu aconselho, tá aqui, viu? Ó. Normas brasileiras de contabilidade, técnicas periciais, TP01, tá? Tá aqui, certo? Novamente. Beleza? O planejamento, né? O planejamento, como a gente já fala, o nome já diz, tá? Ele estabelece o quê? Situações que direcionam e como vai ser a metodologia a ser aplicada neste trabalho pericial, tá? Então, o planejamento, ele está ligado à fase preliminar, tá? Fase preliminar, certo? Ok? Beleza? Beleza? Tá? Essa questão do plano de trabalho, né? Tem aqui a setinha, mas eu vou enfatizar aqui. É praticamente tudo que a gente viu nas fases anteriormente, que a gente viu anteriormente nas fases da perícia contábil, né? Que é a questão da execução da perícia, as diligências, a questão de deslocamento para que vá. Isso tudo, pessoal, tudo, certo? Está no planejamento, no plano de trabalho, tá? Tudo tem que ser planejado, certo? Até essas, entre aspas, besteirinhas aqui,
quanto deslocamento, né? E por aí vai. Trabalho de terceiro, se há necessidade da contratação de um terceiro, beleza? Então, quanto à questão de planejamento, eu não tenho mais muito a falar, tá? Isso aqui eu acho que já abre os olhos para vocês, principalmente isso aqui, ó. Beleza? As fases. E os aspectos técnicos, né? Que é a famosa classificação da perícia, certo? Que é dividida em perícia judicial e extrajudicial. E aí muita gente, sentia na sala de aula que muita gente ainda sentia uma dúvida na classificação da, da perícia, né? Percebia demais. E aí, a classificação, esse resuminho aqui, ele mostra de uma maneira bem mais clara a classificação. Ela é dividida em duas, perícia judicial e extrajudicial, tá? E aí, a judicial, a gente já resumiu, a gente já cansou de falar que ela está no âmbito, está na tutela, está no âmbito da justiça, sim? A sua aplicação, ela vai depender de uma solicitação, de uma requisição judiciária, de um juiz. E o perito, ele só vai ser nomeado se tiver essa solicitação. A perícia judicial é aquela que tem tutela do poder judiciário, tá? Ok? Já a extrajudicial é aquela que está fora do âmbito judicial, certo? E não tem a necessidade da presença do juiz. E aí, nesta perícia extrajudicial, que é uma das que ocorrem, né? Está dividida em perícia arbitral, é aquela que é exercida a partir da lei da arbitragem, bem como o regulamento das chamadas, a perícia oficial, tá? Ai, perdão. Que é o nome dado àquela feita sobre o crivo de algum órgão estatal, sobre a observação de um órgão estatal, certo? É muito comum nas polícias, tanto civil quanto federal, tá? Por exemplo, tem muitas. Tem algumas séries, acho que tinha no Netflix, eu acho que agora só tá na Amazon, que era de o nome da série era Investigação Criminal. Eu não sei se algum de vocês chegaram a assistir, tá? Mas essa série, ela sempre era uma investigação criminal, e aí ocorriam vários crimes bárbaros, né? Como, por exemplo, Susana Richthofen, os irmãos Cravinho, o Maníaco do Parque, e todos eles tinham um perito. E esse perito era o perito oficial. Ele era contratado, alguns já eram servidores, tá? Já eram servidores públicos, certo? E outros terceirizados, contratados por fora, para que possa ser feita aquelas perícias investigativas, né? Eu não sei se algum de vocês assistiu. Eu, particularmente, eu gostava muito. O nome da série é Investigação Criminal, tá? De como é que identificava o crime, né? O culpado, né? O criminoso, enfim. Tem muitos, tem muitos. Tem o caso da mulher que picotou o esposo, dono da Yoki, o japonês. Tem até uma série do Netflix inocente, deixando a mulher como inocente. Eu Enfim, assisti a série da Netflix dela aí. eu A esqueci Elise o nome. Matsunaga. Elise Matsunaga, perfeito. Inclusive, o perito oficial está na série dela, tá? Está na série dela. Era muito boa. É muito bom o nome dessa série. Eu vou deixar até aqui no chat investigação criminal. Eu acho que teve uma época que estava passando no SBT, mas o SBT a gente só assiste mesmo o Silvio Santos, né? Tava no SBT e eu acho que está na Amazon agora. Está na Amazon.
Absurdo, tem umas 4 temporadas já, certo? E a perícia voluntária é aquela que é contratada voluntariamente pelos interessados. Ah, eu vou contratar porque eu quero identificar o que é que está acontecendo. Ela é muito confundida com a auditoria, tá? Ela é muito confundida, certo? Só que são diferentes, beleza? Adiante. Vamos lá, tá? Vamos agora para as questões dos aspectos técnicos, certo? E o que são os quesitos? O que é que significa quesitos, tá? Quesito é a expressão objetiva das dúvidas do juiz e das partes. Tudo que você falar de quesito, você vai entender como expressão de dúvidas, tá? São as indagações que resumem a controvérsia instalada e que devem ser respondidas e apresentadas ao juiz pelo perito. Vocês lembram daquele laudo pericial que eu mostrei na última aula? Aquele laudo que os quesitos sempre eram respondidos sempre eram perguntas, sempre eram interrogações. Então, os quesitos sempre têm que estar respondidos, certo? E aí os quesitos, eles são separados, eles são classificados, tá? Que são os quesitos regulares. Esses sim, são aqueles que são apresentados pelas partes no prazo de 15 dias da ciência da nomeação do perito, tá? O perito foi nomeado, ele tem o prazo inicial desde a nomeação, tem 15 dias para apresentar os quesitos regulares, que são aquelas perguntas com as respostas. Os quesitos impertinentes são aqueles que não têm ligação com os fatos. Estão fora da proposta, do lead da proposta, da realidade da proposta. Ou que se revelam meramente protelatórios, né? Ixi, Maria, até forte, né, essa palavra? Protelatórios. São quesitos que não têm base alguma. A famosa encheção de linguiça, tá? Ou o juiz, quando ele indefere esses quesitos aqui, como tem mostrado aqui, ó, ele diz, ele responde e fala e julga, né, na realidade, que tal quesito ele é impertinente. É um quesito que nem fede nem cheira, não tem nem por que estar ali. Não acrescentou tecnicamente e cientificamente ao lado pericial, né? Acontece demais em perícia, tá? Acontece demais isso aqui, certo? Adiante. Os quesitos suplementares. Eles são apresentados durante as diligências, tá? Poderão ser respondidos. Poderão ser respondidos. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando. Tem não. Só a Adriana que falou aqui, mas não sei nem se ela está aqui, tá? Não, né? Só a Adriana que está. Poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência, tá? De instrução e julgamento. Deixa eu concluir aqui. O perito deve ressaltar em sua proposta de honorário que esta não contempla os honorários relativos a quesitos suplementares e complementares. Ah, interessante isso aqui, tá? Na hora da elaboração da proposta de honorário, tá? O perito, certo? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Curiosidade. Para a nossa disciplina, isso aqui vai ser só para curiosidade, esse item aqui, tá? O perito deve ressaltar em sua proposta de honorário que esta não contempla os honorários relativos a quesitos suplementares e complementares. Quando haja necessidade de complementação dos honorários, devem-se observar os mesmos critérios adotados na elaboração da proposta inicial. O que é que significa isso? Significa que, caso o juiz solicite quesitos suplementares, né? O que é o que é que significa suplementar, pessoal? Me digam aí, o que é que vocês acham? O que significa a palavra suplementar?
Um de cada vez. Gente, tem alguém comigo aqui? Jorge, acho que está mais relacionada a suprir alguma coisa que está faltando, não suplementar. Perfeito, perfeito. Aí não tem o que tirar, não tem nem o que acrescentar, é suprir o que falta. É o que está faltando, eu vou suplementar. Por exemplo, a Charliane aí que está malhando, né? Charliane, deixa eu ver o que mais. João, acho que só. Foi por isso que eu lembrei, porque quando eu ia Lembra de precisando dessas coisas, né, suplemento, eu ia né? passar de suplemento para poder suprir as minhas Exatamente. necessidades. Perfeito, perfeito. É algo suplementar, algo que você vá suprir a sua necessidade. Quando você toma uma proteína, quando você toma uma creatina, enfim, um suplemento alimentar, você vai complementar a sua alimentação. Você não vai substituir, você vai complementar. Você vai suplementar o que já existe, tá? Ok, pessoal? Vai suprir, na verdade, você vai suprir o que está faltando, certo? Por quê? Agora eu vou dar uma de nutricionista, viu, João? É mais fácil você comer 2 quilos de frango numa paulada só ou tomar 2 copos de whey. Filosofou. Não, é nutricionei agora, viu? A realidade é essa. Nutricionei. É muito mais, é mais fácil você comer 20 ovos, ou você tomar um suplemento alimentar. É mais fácil tomar um suplemento alimentar, É. sem sombra de dúvida, tá? Não estou entrando no quesito preço, estou entrando no quesito alimentação, mastigação. Meu filho, você comer 20 ovos cozidos, você tem que ter uma vontade, viu? Você tem que ter uma vontade muito grande. Uma pós-disposição após. E perfeito. Para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Certo? Adiante. E o pedido de esclarecimentos, né? Perdão. Isso são apresentados, os pedidos de esclarecimentos são apresentados após o encerramento das diligências e a apresentação do laudo pericial, né? Como a gente viu aqui no último ponto, no último slide, cadê meu Deus? Né? Está dentro da fase final, são os esclarecimentos aqui, ó. Que são as dúvidas sobre as conclusões do perito, acostadas, viu? Essas palavras aqui são lindas, viu? Acostadas ao lado, escritas, demonstradas ao laudo, ok? Vamos adiante. Execução da perícia, tá? Continuando nos aspectos técnicos. Eu aconselho Letícia, Adriele, a darem uma lida disso aqui, viu? Falei, tô leve. Beleza? Só aconselho. Anotado. Em caixa alta. Pronto. Coração sambado aqui. Adiante. A execução da perícia. Tá? Execução da perícia. Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito nomeado deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos o quê? O que é que ele deve comunicar? A data e o local de início da produção da prova pericial contábil.
exceto se fixado pelo juiz, tá? Caso o juiz já determine a data e o local a ser trabalhado, esta perícia, a ser executada essa perícia, você vai ter que obedecer à fixação, na verdade, não vou falar nem fixação, a ordem do juiz, tá? Beleza? Adiante. O assistente técnico pode, logo após a sua contratação, manter contato com o advogado da parte do contrator, requerendo dossiê completo. Teve uma questão, acho que foi no exame de suficiência de 2022.1, que foi esse texto aqui, tipo assim, era assinada a opção correta que fala sobre o assistente técnico da perícia, né? E aí, tinha essa opção aqui, igualzinha essa aqui, tá? Porém, tinha semelhante a essa. Qual era semelhante? É que o assistente dizia que o assistente técnico não podia entrar em contato com o advogado, mas não podia solicitar o dossiê completo do processo. Essa não era missão, mas essa solicitação só pertencia ao perito responsável. Foi uma das questões que mais teve erros. Foi essa aqui. Uma das questões que mais teve erro. Uma simples casca de banana, tá? Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que tem que ler, pô. Tem que ler. Não tem outra saída. É ler. Leitura, tá? O assistente técnico contratado, certo? Ele pode sim requerer dossiê completo do processo. Sem nenhum problema. Não precisa do perito nomeado, tá? Não precisa. Basta o assistente técnico com a sua nomeação, com a sua contratação, ele sim pode utilizar o termo de diligência dele para solicitar o dossiê completo. E ponto final, tá? Não é porque ele é o assistente, que a gente cansou de brincar com a Letícia, o estagiário da perícia, que ele não pode solicitar a documentação. Pode sim, tá? E aqui está bem claro quanto a isso, certo? Para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos atos processuais do que for pertinente à perícia. O perito, enquanto estiver de posse dos processos, ele deve manter o zelo, é uma das características, né, da documentação, tá? Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante frisar, por quê? Porque a perícia ela não é eterna, não, ela tem um prazo, tá? Ela tem um prazo a ser estabelecido, ok? Tututã, tututã, tututã. Isso é importante. Esse aqui eu vou ter que marcar. A execução da perícia, quando incluir a utilização de equipe técnica, deve ser realizada sob a orientação e supervisão do perito e assume a responsabilidade pelos trabalhos. Quem é que assume a responsabilidade pelos trabalhos? É a equipe ou é o perito? Um de cada vez. Uh -uh.
Quem assume a responsabilidade, tá, do perito, certo? Quem responde a responsabilidade da perícia é o perito, tá? Ele é o responsável, tá? E de fato é o responsável, certo? Ok? Oxe. Perfeito, perfeito, Adriano. Agora a gente vai falar do quê? Do cronograma. A gente falou já da execução, vamos agora para o cronograma. Para apresentar a proposta de honorários ao juiz ou aos contratantes, o perito deve especificar as etapas do trabalho. Todos os itens necessários à execução do procedimento pericial, quando aplicados, devem vir evidenciados no cronograma de trabalho, tá? Dentro do laudo, é necessário demonstrar como é que foi o seu cronograma de trabalho pericial, tá? Só para deixar isso registrado, beleza? Sobre cronograma eu não vou falar muito, não. Termos e atos. E aqui o termo mais utilizado dentro da perícia, que é o nosso termo de diligência, que é simplesmente o documento utilizado pelo perito para acesso aos documentos, coisa, dados e informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. E melhor ainda, e para a elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico contábil do perito. É o termo de diligência, tá, pessoal? É o termo de diligência que faz com que o perito ou a equipe do perito, certo? Solicite e tenha acesso aos documentos, ok? E as atas, elas são utilizadas para lavar tudo que for debatido e deliberado nas reuniões realizadas pelo perito, tá? Isso aqui é algo que eu queria trazer de novidade e eu estou trazendo na revisão, tá? Tudo que é solicitado no termo de diligência e tudo que é feito, debatido, conversado, discutido nas reuniões dos trabalhos operacionais, seja pelo perito, pelo assistente ou pela equipe técnica em geral, tem que ser colocado nas atas de reuniões, tá? Porque, querendo ou não, as atas também são provas periciais. Como assim, professor? As atas são provas para que o juiz entenda que houve uma organização realizada pela equipe técnica, tá? Houve um trabalho. Beleza? Adiante, que horas são? Ah, ainda dá tempo, tá? Vamos lá. Para quem gosta de mnemônios, que são essas abreviações para um fácil decoreba, João, esses são os procedimentos da perícia contábil. E aí, É, Adriele, como é? Como é? é top, é top. Piadinha interna, né? Não, não, porque é bom mesmo para aprender. Ó, isso aqui eu vou colocar aqui, Adriele e turma. Um negocinho aqui, ó, do lado. Pronto. Já basta, né? Que é isso? Ok. Uma carinha de felicidade. Para quem já sabe, é só olhar o chat aí, ó. Tá? Procedimentos da perícia, certo? Também conhecido como Avetianic. E o que são esses procedimentos da perícia? Tá? É por meio desses procedimentos, meus amores, que o perito adquire evidências. E aí, João, puxa aí o refrão de evidências para nós.
Que é isso, não, não. Melhor Minha não, voz não né? é bonita, nem é a sua, não. Começa aí. Não, não. É, Aí quando a você. gente tá bêbado, vem lá do fundo da alma, viu? Exatamente. Porém, hoje é terça-feira, ainda não dá para mim, não. Evidências, evidências capazes de fundamentar as conclusões dispostas no laudo pericial. É através desses procedimentos, deste trabalho, pessoal, que a gente consegue avaliar, vistoriar, examinar, testar, investigar, meu Deus, testar, investigar, arbitrar, mensurar, indagar e certificar. Todas essas fases são imprescindíveis no procedimento de perícia técnica. Tem que passar por todas, tá? Por todas, certo? Professor, tá na ordem? Não. A ordem é essa aqui, ó. O senhor vai cobrar a ordem? Não. Deveria. Porém, não. Tá? A ordem é essa aqui: é o exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e a estabilidade, tá? Ok? Esses são os procedimentos, tá? São os procedimentos. E assim, professor, para a prova eu entendi. Para que serve que eu tenho que estudar os procedimentos e entender o que é que são esses procedimentos. E aí, para caso eu adentre numa perícia. E aí vai até funcionar para o entendimento do conceito do que são esses procedimentos de perícia, tá? Pessoal, esses procedimentos servem para o quê? Para que você tenha uma noção, certo? De como vai ser realizada essa perícia. Se ela é uma perícia, aqui no quadradinho aqui, eu estou apontando aqui como se eu estivesse na lousa. Essa palavra é chave. Depois de você realizar os procedimentos, você já começa a entender se a perícia, tá? Ela vai ser complexa ou não. Se a perícia, ou perdão, se a perícia, se a, caso qual vai ser a natureza da perícia, certo? Então, é imprescindível, interessante não, perdão, é imprescindível saber saber não, perdão. Eita, tô todo errado aqui. É imprescindível não pular pelos procedimentos periciais, tá? Eu não vou ficar lendo aqui para que serve a avaliação, vistoria, o exame, tá? Eu só botei essa carinha aqui que é para vocês entenderem que é necessário dar uma lida. Beleza? Diante, tá? Vou dar uma olhada aqui. Quanto às provas periciais, né? Eu acho que esse resumo aqui, o João que se antecipou no nosso trabalho, vai lembrar. Eu acho que esse resuminho aqui responde um bocado de questão, viu? Do trabalho. Perfeito, perfeito. É, só para lembrar, tá? Eu tenho quase certeza, Ei, né? George, eu vou até te Dicas. falar. Acho que a questão 14 e 15, se não me engano, se repete lá, se eu não me engano. Eu ia até falar contigo no dia da prova, Pronto. esqueci. Mas não falei, não, Pode mas eu não lembro se é responder. 14 a 15 agora no momento, mas acho que é. Pronto. As que forem iguais, vocês respondem iguais, tá bom? Perfeito. Perfeito. Vamos lá. E o que são as provas, né? Eu não vou falar o conceito de prova aqui, não, porque tá muito claro, né?
tornar é convencer. Quando você elabora, quando você responde uma prova, você cria uma prova, quando você encontra uma prova, quando você responde novamente, você está convencendo que você sabe do assunto, né? Convencendo. E aí, o que é que a prova deve acontecer? Deve ser compreendida como tudo que puder influenciar de alguma maneira na formação da convicção do magistrado, tá? Quando eu faço uma prova, por exemplo, a prova da próxima terça-feira de perícia, é para o quê? Para que eu tenha convicção de que vocês estão sabendo do assunto, que vocês tenham conhecimento, tá? A mesma coisa funciona para perícia, tá? Mesma coisa. Quando a gente encontra provas periciais, tá? Seja ela técnica, ou seja ela por questões documentais, testemunhal, enfim, por aí vai, tá? É, é para que você esclareça, certo? É para que você demonstre que você tem algo que influencie a uma tomada de decisão. Beleza? Prova técnica simplificada. Quer dizer, vamos aqui. Não depende de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo incontroverso, em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade. Tá? Isso aqui chega a ser até um bobo colocar aqui no resumo, mas tudo bem. Tá? Tudo que é notório não precisa de prova. Isso aqui é fato. Quando é confessado, quando é afirmado por uma das partes e confessado pela parte contrária, é uma confissão. A confissão é uma prova. Tá? Enfim, tá? Admitido num processo como incontroverso. Isso aqui não tem nem muito falar, não. Em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade. Aqui é quando, de fato, não existe prova. Ou então uma verdade dentro dessa prova, tá? Cadê? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais a falar. Os tipos de prova. Isso aqui eu vou até ser, tá? Certo? Todos esses tipos de provas são considerados provas periciais, tá? Um ato notorial, prova documental, prova testemunhal, depoimento pessoal, confissão e inspeção judicial, tá? E essas provas, certo? Essas provas só podem ser necessárias, certo? Com conhecimento técnico ou científico. Elas serão usadas se for acrescentar um conhecimento técnico ou científico. Caso não vá acrescentar, a gente volta aqui, ó, que esse tipo de prova, no quesito, vai se tornar impertinente. Vai ser algo que não tem necessidade. Ok? Beleza? Vamos adiante. E aí, aqui embaixo, vem dizendo o que é que consiste o AVE, né? Que é aqui do AVE Tiamic, certo? O AVE, avaliação, vistoria e exame, todos esses itens aqui são realizados para identificar o quê? As provas, tá? Ok? Aqui não tem deferida ou dispensada. Aqui eu não vou ter muito comentar, não. Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Tá?
E quais são os documentos periciais, os relatórios, né? Eles são subdivididos em dois: o parecer técnico e o laudo pericial. Por quem é produzido o parecer técnico, professor? Cadê? Marca texto. É produzido pelo assistente. E por quem é feito? Por quem é que representa o trabalho técnico do laudo pericial, né? Porque é o seguinte, é o perito, tá? Porém, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, eu gostaria da participação. Vamos trazer assim para uma situação mais transparente. Quem é que faz o balanço patrimonial? É o dono do escritório ou são os assistentes dele? Alguém? Alguém aí? Tem gente aí? Quando o balanço contábil é realizado, eu não, Charlie. Quando o balanço contábil é realizado, criado, feito, quem assina, ou, perdão, quem é que fez? Foi o contador, o dono do escritório ou foi o assistente? Assistente. De Sim. maneira alguma, filho. Ou quem fez foi o assistente, perdão, quem fez foi o assistente. Porém, quem é que assina e quem é o responsável? O dono do escritório. Perfeito. É a mesma coisa aqui Também do que, laudo que, assim, pericial. quem faz é o pessoal da contabilidade em si, né? E quem assina é o gerente. Exato, pronto, João, é isso, né? Quem faz é o assistente, quem faz é a equipe técnica contábil, porém quem assina é o responsável. O laudo pericial é da mesma coisa. Na realidade nua e crua, quem assina é o perito, mas quem faz é a equipe técnica, tá? Ok? Isso é bom diferenciar, tá? Isso é bastante interessante diferenciar. E os prazos de entrega, segundo o CPC? O laudo pericial, ele tem como prazo de entrega a apresentação fixada pelo juiz e ele deve ser entregue 20 dias antes em relação à audiência e julgamento, tá? Então, 20 dias, por exemplo, vamos lá. Hoje são dia 14. Teria que ser entregue dia. Peraí, são 14 já, né? Vou contar aqui, viu? Dia 26 de outubro. Deveria ter sido entregue o laudo pericial, tá? Dia 26, 20 dias antes, tá? Com antecedência mínima. E o parecer depende da indicação, da intimação das partes, perdão. Mas deve ser oferecido em até 15 dias a contar da intimação da qual o juiz informa sobre a apresentação do laudo do perito. Então, a data de fixação do laudo é importante para que o parecer técnico seja feito, tá?
Repetindo, a data fixada pelo juiz do laudo pericial, ela tem suma importância para a apresentação do parecer técnico. Beleza? Vamos adiante. A gente não... Ah, perdão. E aí aqui tem as questões dos pedidos de esclarecimento. Pode ser apresentado por qualquer das partes, e juiz ou membro do Ministério Público, tá? Isso é importante. O perito terá o prazo de 15 dias para a apresentação dos esclarecimentos, certo? Caso seja solicitado. E o instituto serve para, na verdade, é o intuito, serve para a apresentação de esclarecimentos pelo perito do juiz sobre o ponto divergente apresentado, tá? No parecer do assistente técnico. Isso aqui eu não tenho muito mais a falar, não, tá? Deixa eu passar aqui, que eu acho que o próximo slide é que fala da estrutura. É exatamente. As conclusões do laudo pericial devem ser concluídas de forma clara e precisa, com redação circunstanciada, sequencial e lógica. Por que que o senhor está falando desse conceito aí? Porque quando o juiz analisa, né, quando o juiz verifica esse laudo e ele não entende psirico nenhum do que teve na sua conclusão, ele usa esta literatura que está no NBC-TP01, tá? Para dizer tudo que foi ao contrário. Tudo aqui é ao contrário. A conclusão foi de forma imprecisa, obscura, com redação não entendível, insequencial e sem lógica. Ele simplesmente solta isso, pessoal. Ele usa o termo. Quando ele não, quando de fato ele analisa e vê que a conclusão foi feita nas coxas, digamos assim, tá? Ele vai em todos os antônimos desse conceito aqui, literal, né, do NBCTP 01, tá? O que eu ia falar? Daqui, pessoal, a gente já vai para o lado direito aqui da tela, que é a estrutura do laudo pericial contábil, tá? Se tem uma certeza da vida que eu tenho, Adriane, é que isso aqui, ó, facilmente estará na nossa avaliação. Ok? Certeza que o bonezinho, tá? A estrutura do laudo pericial, certo? E eu falei na sala de aula. Certeza, certo? Certeza ia ter uma questão de estrutura do laudo pericial. Eu não vou nem adentrar nisso aqui, não, que eu não vou pedir. Não vai ser uma questão aberta isso aqui, tá? Vai ser objetivo. Só já estou dando a dica aqui, certo? Para que a gente não perca tempo, tá? Eu vou passar isso aqui. Só que eu não vou ficar lendo isso aqui para vocês. Corre, exatamente, corre, Ademir. Pode correr para anotar aí, viu? Ei, George, vou me ausentar aqui. Boa noite aí. Eu olho pro resto pelo YouTube. Isso, deu play no feriado. Valeu. Abraço. Abraço. Vamos adiante, tá? Eu vou passar. Vamos para os exercícios. E aí, meus amores, eu conto com a presença de vocês nos exercícios, viu? Caso não, não tem muita lógica eu continuar aqui. Eu mando material e... Por quê que não tem lógica, professor? Já bem, você está querendo matar a aula? Não, não é isso não. Porque nas respostas aqui tem as justificativas. Mas eu conto com a presença de vocês, a participação de vocês aqui, viu? Diante. As... Vamos lá.
Vou dar um tempinho aí para vocês se atentarem aí, para pensarem um pouquinho. 2 minutinhos para vocês responderem. Com certeza, Adriano. E aí vem aquele clichê. Momento de errar é agora. Vamos lá. Fico na dúvida pelo só pode. Errou! Errou. O laudo complementar poderá ser solicitado. Cadê minha caneta? Quando surgirem novas incidências. Poderá. Opa, perdão. Gente, errei aqui. Aqui, ó. Poderá ser solicitado. Só pode ocorrer, o só pode aqui é que errou, pessoal. Viu? Não, responda, tem que responder. O errar tem que ser aqui mesmo, certo? E olha só, olha o que é que apareceu aqui, ó. NBCTP01. Vocês já ouviram falar disso aqui? Já? Já ouviram? Eu acho que sim, viu? Eu acho que vocês já ouviram falar, tá? Certo? Vamos adiante, certo?
Tempinho aí para vocês aí. Errado, errado. Vamos lá. Acerca da condução dos trabalhos da perícia contábil, suas peculiaridades, julguem o item seguinte. No caso de perito, o contador nomeado pelo magistrado não possui suficiência ou não possui competência suficiente para a realização de parcela dos trabalhos periciais, ele deverá, ele deverá solicitar formalmente a sua retirada da lei, uma vez que não poderá contar com outro profissional na qualidade de auxiliar à perícia. O que é que a gente falou hoje, hein? A gente falou sobre questões de equipe técnica. Consequentemente, o item está errado. Tá? O item está errado. Tá? E aqui vem dizendo a justificativa. Olha onde é que está a justificativa, hein? Mais uma vez, hein? Que curiosidade, né? Que curioso, né, pessoal? Mais uma vez está no NBC TP01. O perito deverá montar sua equipe. Se ele vai montar uma equipe, ele pode sim contar com a ajuda de outro profissional, tá? Atenção, viu? Diante. Eita! Leiam aí.
E aí? Tô entre B e C. Tá na dúvida entre o quarto, hein? Tá na dúvida entre o quarto, né, garoto Davi? Também, C. Vamos lá. O mouse, meu Deus, está aqui. Vamos lá. O período contábil deve elaborar laudo pericial sem estar devidamente munido de documento. Isso aqui esquece, né, turma? Isso aqui é mais falso do que isso, só uma nota de R$ 300, né? E tem um e tem falso, né? Isso aí é fato. Mediante a termo de diligência, o período contábil deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionados, perdão, ao objeto da perícia, fixando o prazo para entrega. O perito contábil deveria informar nos autos acerca da insuficiência de documentos, indicar a necessidade de apresentação dos mesmos e informar o juiz sobre prejuízos decorrentes. Não sei. O perito contábil deve elaborar o laudo pericial limitado às informações e documentos coligidos aos autos. Não sei se o cara na dúvida entre o item B e C, não foi? Isso. Uma resposta. Oxe, passar não. Os itens 2 e 3 estão corretos. O que é que o item 4 está errado, professor? Tá? Ele diz, o item 4 está falso, no campo 37. O quê? Retiro o que eu disse. Tá? Por que está errado? Porque não se limita. Tá? O período, ele não tem, vamos lá, ele não tem um documento chamado termo de diligência para solicitar informações e documentos, por que que ele vai se delimitar? Por que que ele vai se limitar, perdão? Vai não, pessoal, isso aqui tem que ser, ó. O que é que diz? O laudo pericial, o contábil e o parecer são documentos escritos que devem registrar de forma abrangente e não de forma limitada.
deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que eu vou ficar aqui no vácuo, porém, vocês já ouviram falar disso aqui que eu estou grifando? Ó? Disso aqui também, NBC-TP01. Vocês já ouviram falar desse termo? Já algumas vezes. Ei, Letícia, não gostei desse tom de voz, não, viu, garota? Pois, Tô aprendendo, tô aprendendo. pois é. Quantas vezes, né? Se eu fosse, hoje não é dia de sermão, mas só um. Quantas vezes eu já não falei, né? Para dar uma lidazinha. Mas vamos lá. Diante. O laudo pericial contábil e parecer pericial contábil, respondam-me. P. Adriele disse C. Bora lá, Davi. Me diga aí o que é que tu me diz. C. Leler. Charliane. Alias. Felipe. O que é que vocês acham? C. Hum. Ai, Senhor Jesus. Vamos lá. Ixi, o cara mandou uma mensagem direta, ó, Felipe. Beleza. E tem C, pessoal. A gente, na última questão, a gente viu que o laudo pericial ele não pode ser limitado. Não pode ser limitado. Tem por limite o saldo de contas a receber? Que conversa é essa? Que limitação é essa, meu senhor? São parciais e limitados. Eles são abrangentes de toda a documentação referente ao objetivo da perícia, tá? Então, só nos restou essa daqui por eliminação, só nos restou o item C. E aí, deixa eu fazer, eu garanto que é a última pergunta, tá? Vou mudar até o marca-texto. Você já ouviu falar disso aqui? Já? Já? De vermelho? Ei, Letícia. Vermelhinho aqui, ó. Agora há pouco a gente ouviu falar. Perfeito. É, exatamente. Que bom que agora há pouco vocês viram. Tá? Adiante. Tá? Opa!
Questão boa, tá? Muito boa mesmo. E aí, pessoal? Boa, Letícia. Boa, Davi. Certo. Vamos lá. Houve simplesmente a mudança dos conceitos, tá? Indagação, ela é a busca de informações. Trocou-se investigação por indagação, tá? Ok? E o arbitramento foi o erro da opção A, certo? É o nome, é a palavra especulação, certo? Especulação. Não é especulação, é determinação, ok? Vistoria é o nosso item correto. Indagação está com o conceito de investigação. E a investigação está no conceito de indagação. Adiante. Questão linda, viu? Questão linda. Vamos para a nossa última aqui, para eu imprimir e mandar esse material. Pode ser?
Ixi, como são rapidinho, né? Disse que era o último, no instante responderam, né? Deixa quieto, tô entendendo vocês, tá? Tô entendendo vocês. Ai, ai. Só de mal não vai ser a última. Acerca dos procedimentos periciais, informe-se se vê se é verdadeiro ou falso. Parabéns, viu? Como tá tudo verdadeiro, eu não vou explicar, né? Mas tá aí, tá? Ok. Essa foi fácil. Olha só, hein? A sétima. Essa é boa, hein? Essa é boa. Deixa eu apagar aqui minha ruma de e-mail. D. Boa. Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Tá? Aqui, ó. Tá nas normas técnicas da perícia contábil, certo? O NBCT 13 fala justamente sobre a as normas técnicas da perícia. Aqui está errado por causa da estimação, indagação, fiscalização. Indagação, ok. Tá? Arbitramento, previsão, pesquisa, aferição. Inventou, né? Aqui no item B. No item C, investigação, estimação. Não. Indagação, ok. Mensuração, ok. Avaliação, ok. E certificação também, tá? O arbitramento, pesquisa, arbitramento, já errou aqui, né? Pesquisa também, apreciação, e aí previsão, arbitramento de novo, acho, mensuração, avaliação e estimação, tá? Então, mais uma questão, né, meus amores, que dá para resolver só por exclusão, tá? Responda aí, a oitava.
D, D. É isso aí. É isso aí. Boa, pessoal. Show de bola. Aqui, ó. Questão linda, tá? Ó, questão linda. Certo? Lindíssima. E mais uma vez, Letícia, para a tua alegria, essa novidade aqui que eu vos trago. Certo? Hum. Vamos para a nossa penúltima aqui. Ser, ele respondeu ser. Que mais? Ser. Vamos lá. O contador atuando na função de perito do juiz iniciou seus trabalhos e identificou a ausência de documentos imprescindíveis para o desenvolvimento da prova pericial. Contudo, resolveu elaborar o laudo pericial somente com os documentos existentes. Item A. O contador deve elaborar o laudo pericial limitando, né, as informações e documentos coligidos dos autos. Está errado, né? Não pode se limitar com as informações e documentos, né? O contador deve elaborar o laudo pericial sem estar devidamente munido de documentos. Aqui é uma loucura, né? Aqui está tudo errado, né? Vou deixar o item C por último. Abster-se de dar o parecer ou emitir aqui. Se o perito se abster, não vai sofrer uma punição, tá? E isso aqui só nos... Ou, perdão. O que foi que eu falei? Peraí. O contador... Perdão. O contador deverá elaborar o laudo pericial somente com os documentos. Não, tá? Perdão, pessoal, me confundi aqui. O perito, certo? Cadê?
o perito, se ele não tiver, tá? Se ele não tiver munido de documentos, tá? Mesmo solicitando por termo de diligência, ele deve se abster, tá? Essa questão aqui, ela foi anulada, porque não comenta sobre a situação de solicitar por termo de diligência. Mas assim, entender, tá? Perdão aqui pela minha rachura. E tá aqui, ó, na justificativa, certo? Pessoal, aqui não tem graça, certo? Estudem, tá? Vou mandar esse material para vocês, tá? Estudem por esse material. Tentem resolver. Aproveitem amanhã, que não tem aula. Tentem resolver o trabalho. Eliminem já esse estudo da próxima terça-feira de desespero, tá? Tentem resolver. No instante, eu garanto que no instante vocês resolvem. Tentem resolver o trabalho e tentem ver quais são os itens, o que é que está de errado nos outros itens. Eu tenho uma certeza absoluta que vocês aprenderão muito mais se, se por acaso entenderem quais são os erros dos itens incorretos, tá? Ok? Vou fechar aqui o vídeo, tá? Descartar. Ok. Irei. Cadê o chat? Dar um beijo aqui no chat. Irei interromper a gravação e já vou colocar no menino YouTube, tá? E assim que carregar, eu já coloco o link para vocês. Já estou aqui abrindo aqui, ó. Ah, vocês não estão vendo, né? Parei de compartilhar. Mas eu já estou aqui na telinha do YouTube, já vou colocar para carregar essa aula. E assim que sair, assim que carregar completamente, que efetuar o upload, eu disponibilizarei no grupo, ok? Meus musos, minhas musas, meus queridos e minhas queridas, um excelente feriado para vocês. E amanhã, tá, Letícia e turma, eu estarei no grupo de contábeis falando dos cursos da Black Friday do professor George. Ok? Um beijo no coração de todos.